Agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Nós começamos aqui na semana passada, atrasada, falar sobre a oração. E eu não tinha terminado, devido que era muita coisa mesmo. Caleb, enche esse papel pro pai. Mas nós vamos continuar hoje. Vamos dar seguimento hoje sobre a oração. Irmãos, a igreja tem que ter oração? Sim. A igreja tem que ter avivamento? Sim. A igreja tem que ter tudo isso. Mas uma das coisas que a igreja não tiver, além de evangelização, que é essencial, mas se a igreja também não tiver ensinamento, irmão, cria os cristãos atrasados, atafona e quadrados. Como assim, pastor? A igreja tem que ter instrução bíblica. Tem que ter. Uma vez um pastor perguntou comigo: por que você gosta de ensinar a palavra, evangelista? Eu falei: porque a Bíblia diz que aos que ensinam a palavra no céu resplandecerá. Eu quero resplandecerá na salvação, não na glória humana. Então, a igreja tem que ter, irmão. Irmãos, se o cristão correr com medo de aprender a palavra, ele não vai pregar nada na manhã. Nós estamos aqui prestando o ouvido para aprender a palavra, para que amanhã nós tenhamos conteúdo de Deus. Porque senão nós não vamos repetir todo o que a gente escuta. E o verdadeiro ensinamento, irmãos, você tem que ensinar na palavra e mostrar na palavra. Porque há muitos ensinamentos aí só atirado ao êxito sem mostrar na palavra. Tem que mostrar na palavra, que nem os cristãos de Beré, quando Paulo ensinava. Era confirmando nas escrituras. Porque o que mais tem hoje, irmão, é malandros de altar. Malandros de altar. Desculpa a expressão. E nessa noite eu quero assim dividir o assunto de continuação aqui, meus irmãos, é sobre a oração. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, nós leremos a leitura lá no livro de Neemias, capítulo 1 de Neemias, que está conosco aqui, o nosso irmão, amigo do Manassés, que eu sei que ele é amigo do Manassés, mas o nome dele eu não sei. Guilherme. Nosso irmão Guilherme é bem-vindo no nome de Jesus Cristo. A nossa irmã, você pastor, esqueci de apresentar o irmão, mas ele é de casa. Ele é de casa também, o nosso irmão Guilherme. Neemias capítulo 1, meus irmãos. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 5. O assunto é sobre a oração. Sobre a oração, a continuação do ensinamento da outra vez que nós não terminamos. E é muito gostoso essa palavra. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança, olha só, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Eu peço que o Senhor todos vão ler o versículo 6, por favor. Aleluia. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvirmos a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, que faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e pecamos contra ti. Também a casa de meu pai pecamos. Observe no texto aí que Neemias era um homem que orava qual o período de oração de Neemias? O homem era comprometido com a oração. A oração é muito importante. Eu não sei que sou um bom orador, eu faço um esforço. Eu me esforço e sei que devo orar mais. Mas ele tem ciência que no texto que você leu aqui, que Deus iria ouvir ele. Pode ver aí que ele diz assim, ó: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Ele falando isso com Deus mesmo. Versículo 6. Ele está dizendo aí, está dando que Deus, ó, os teus ouvidos, Deus, abertos, os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração do teu servo. Parou de orar, meu irmão, vai morrer. Na fé. Pastor, se você parar de orar, vou pro Beleléu. Parando de orar para você ver. A gente fica fraco, fica vontade de ir para a igreja, passa com medo da Bíblia, até se esconde da Bíblia. Como diz o ditador, ele falou, igual o cão com medo da cruz. É só parar de orar. Primeira coisa que entra no cristão, primeira coisa de brinde que entra na vida de um cristão quando ele para de orar, é a angústia. Vem de maré. Versículo, próximo versículo. De todo nos comprometemos contra ti, de todo nos corrompemos contra ti.
e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Eu peço que você leia o versículo 8, por favor, meus irmãos. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Vocês leram? E vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome em Jerusalém. Isso por intermédio da oração que Neemias está aqui dialogando com Deus. O que significa esse texto? Restauração. Através aqui, ajuntamento de famílias, restauração. Versículo próximo de vocês, por favor, 10. Estes ainda são teus servos, o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Forte mão. Ah, Senhor, versículo último 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, tá certo? Aí ele diz mais: e a oração dos teus servos, plural, que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o quê? Copeiro do rei. Aleluia. O cara que seria a copa. Não importa o estado que a pessoa tem apenas aí fora, mas se é uma pessoa de oração, Deus tem coisas a realizar. Neemias era apenas um copeiro, mas um copeiro comprometido. Empresta a Bíblia para o Guilherme Macalé. Então, meus irmãos, é sobre a oração. E quando Deus levanta Neemias aqui para esse embate, irmãos, observe que o capítulo 1 ele já começa com o compromisso da oração. Aleluia. Da oração. Um colega meu me falou, de uma certa igreja, falou assim: uma hora na minha igreja lá, 2 horas e meia de, oração, de louvor, 3 minutos de oração e 5 minutos de palavra. Será que eu vou me levantar? Eu falei: tu vai aprender a cantar que nem Chico Cavalhais, meu irmão, mas de palavra tu não vai aprender nada. Eu com minha cara assim, eu falei: meu irmão, tu vai cantar igual a Chico Cavalhais e outros cantores, mas de palavra tu não vai aprender nada. 5 minutinhos só, meu irmão. 3 minutinhos de oração, é isso, meu irmão. É bom dia e boa noite a Jesus. Então aqui nesse texto aqui nós vemos que Neemias, irmãos, era um homem comprometido com a palavra. Agora se você ver o texto que nós vamos, as referências que nós temos aqui, irmãos, onde que Deus para o sol e para a lua para dar vitória ao homem. Quem sabe desse texto? Quem se lembra desse texto? Deus, esse homem se levanta, faz uma oração e Deus para o sol e a terra, para o sol e a lua. Aí nós falamos: Elias, pode falar, irmão, as pessoas aí, vou falar os personagens bíblicos que vão relembrar os irmãos. Ele orou e os inimigos, Josué, os inimigos iam adorar ele na emenda, mas ele creu e orou. Vamos para o texto, irmãos. Hoje, esse caminho da palavra, eu não estou aqui para enganar vocês com história de carochinha e vou falar, eu falo em cristiano, subarão do Espírito Santo. Mas eu quero aqui expor tudo a palavra para que nós saímos daqui com o conteúdo da palavra. Eu não quero enganar os irmãos aqui só pulando com o pessoal. Não. Eu quero que os irmãos venham comigo para a palavra, como já dizia Jonas Eduardo. Jonas Eduardo americano disse assim: Senhor, traz o teu povo para a Bíblia. Olha só a oração dele, meus irmãos. Traz o teu povo para a Bíblia. Por que ele orou desse formato? Porque o povo americano naqueles anos estava se distanciando da Bíblia. Nos dias atuais, o brasileiro, a maioria é só Deus. Eu não vou julgar todos, mas tem um pouquinho aqui da busca. Vamos para a Bíblia, meus irmãos, no livro de Josué. Josué capítulo 10. Eu quero que os irmãos martiguem, triturem comigo esse texto. Vamos tirar o caldo da cana. Vamos se alimentar dessa palavra. Eu estou aqui com sede para me alimentar. E eu quero me alimentar da palavra nessa noite, junto com os irmãos. Josué capítulo de número 10. Louvado seja Deus, então vamos aqui mastigar mesmo com gosto. Glória a Deus. Josué capítulo 10. Sucedeu, pois, que ouvindo Adonizedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Aia e tinha destruído totalmente e fizera de Aia o seu rei, como tinha feito, e a Jericó seu rei, e aos moradores de Gibeão fizeram paz aos israelitas. E
estavam no meu tempo. Eu peço que os irmãos leiam, por gentileza, meus irmãos. Josué capítulo 10 e o versículo, louvado seja Deus, versículo de número 3, meus irmãos. 3, por favor. Pelo que Adoni, Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Orão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafiá, rei de Laques, e a Debir, rei de Hebron, dizendo... Eu vou ler o versículo 4 e a Miami depois vai ler o 4, por gentileza, e a Hélio 6. Subi a mim, olha só, subi a mim e ajudai-me. Tiramos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Isso os 5 reis. Os 5 reis ou 5 reinos contra Josué. Lê o versículo 5, por favor, Maia. Deixa eu ler o 5. Por favor. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Hebron, eles e todos os seus exércitos, que tiraram a Gibeão e pelejaram contra ela. Pelejaram contra ela. Vou ler o 6, por favor, em voz alta. E o pastor Elias o 7. Vieram os horizontes de Gibeão, a Gibeão, o Josué, ao arraial de Gibeão, Irmãos, aguenta aí. Pergunta é o seguinte: quantos reis vieram contra Josué? 5 reis. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Versículo de número 5. Então se ajuntaram e subiu 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Deu 5? Deu 5, correto, meus irmãos? A pergunta é o seguinte, irmão Guilherme, irmãos. A pergunta é o seguinte, o pastor Lino depois vai ler o 7 do pedido. Por favor, pastor. Irmão, Josué ficou assim, olha, presta atenção. Josué ficou com as pernas bambas tremendo? Ficou, irmão? Não. Não. Josué não ficou como alguns cristãos, assim com as pernas bambas, que nem o rei Beltesazar lá de Daniel 5. Não. Josué, irmãos, porque diz a palavra que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu sempre costumo dizer, Deus não gosta de cabra frouxo. Não. Deus gosta de macho que vai para cima. Deus gosta de fêmea que vai para cima, não segue por nada. É total que no capítulo seguinte, Deus fala para Josué: esforça-te, Josué, e fique debaixo da cama deitado. Foi isso, meu irmão? Deus falou: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, aí é que eu serei contigo. Pastor, eu vou me esforçar, mas vou me esconder, irmão. Se nós se escondermos da chamada de Deus, nós estamos ferrados. Deus te chamou, meu irmão? Vai para o embate, meu irmão. Deus te chamou, meu irmão? Vai para o embate, meu irmão, porque foi Deus que te chamou. E Ele vai dar as ferramentas. Se nós se abaixarmos a cabeça, Miami, nós seremos devorados. Nós seremos devorados. Então, Miami, irmãos, ainda que nós escutemos todos os dias, Guilherme, você não vai dar certo, isso aqui. Irmão, deixa eu falar o que falar que eu escuto velho, meu irmão. É você que está no campo de batalha. É você que está na batalha. Josué aqui tinha 5 reinos preparados para devorar ele. Pastor, por favor, naquela voz de ouro que tu tens, meu filho. Leva o versículo 7, por favor, enquanto eu esse gole de água, por favor. Ajuda aí. Olha, escuta aí. O Josué 10 e 7, né? Isso. Então subiu Josué a Gigal, e ele toda a gente de guerra com ele, todos os valentes e valorosos. Irmão Josué, observa aí, irmã Mariana. Josué não correu. Olha o 7 aí, Guilherme Manassés. Acorda aí, meu filho. Então subiu Josué de Gilgal, e ele, toda a gente de guerra com ele, todos os homens valorosos. Eles não retrocederam. Abre sua parede. Eu não estou falando, incentivando os irmãos e brigar com outras pessoas carnalmente. Isso é pecado. E vai para a cabeça se ferir. É pecado.
O que eu estou falando, explicando esse texto aqui do Velho Testamento, é um impulso, é uma motivação para nós não retrocedermos. Agora veja comigo o versículo de número 8. Olha os 8 aí, olha. E o Senhor disse a Josué, o que Deus fala com Josué? Lê o 8 aí, por favor. Olha o 8 aí, lê por favor, irmão. Abre a tua carteira, tem que dar um glória aí, abre o 8 aí, por favor, olha aí. O Senhor disse a Josué, não os temas, porque eu os tenho dado a tua mão e nenhum deles preparar diante de ti. Você sabe por que Deus fez isso para Josué, irmão? Porque no versículo anterior, no versículo que antecede aqui, o 8, que é o 7, Josué, ele fez o que, irmão? Ele ficou debaixo da cadeira? Não, mas ele foi para o fronte. O que é isso, pastor? Disposição. Irmão, eu tenho um projeto a fazer. Tem glória a Deus por isso, minha irmã. Meu irmão, tu tem esse projeto. Aleluia. Porque quando tem projeto é alguma coisa. Porque quando o cristão tem projetos e sonhos, alguma coisa. Pastor, eu não tenho projeto nem sonho. Irmão, tu está para lá do Bagdá. Tu está para lá da lua. Tem que ter um projeto, irmão. O projeto tem que ser esse pequeno que seja. E o projeto de Josué aqui, irmãos, ele não retrocedeu. Ele não baixou a cabeça. Então Josué subiu a Gilgal. Aí o que é que o Senhor diz para ele no versículo 8? E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Evangelista, mas Josué era simplesmente Josué. Quantos reinos tinha contra Josué, irmã Radassa? Quantos reinos, irmã Radassa? 5, irmã Radassa. 5. Sabe o que é isso aí, irmão? Disposição. Está com o projeto, minha irmã? Tô. Está com o projeto, Miami? Tô. Está com o projeto, Eli? Tô. Minha irmã, meu irmão, vai para cima. Não dê ouvido a cristão desanimado que está mais morto do que o defunto, meu irmão. E tem cristão que está mais morto do que o defunto. Se colocar o defunto do lado do morto, se colocar o cristão do lado e o defunto do lado, o defunto se levanta e o cristão continua deitado. De tão morto que está. Está entendendo, irmão? De tão morto que está. Por isso, irmãos e irmãs, não desouvindo a cristãos desanimados. Proparoxítona. Mas depressiva, é proparoxítona na linguagem portuguesa. Não desouvido. Não desouvido, meu irmão. Tá. Aí em casa, às vezes, quando eu tenho uns perrengues com a Vânia, quando eu faço, eu falei, Vânia, tá, eu faço assim, ó. Não adianta nem falar, eu vou escutar. Eu falo meus podres. Depois que ela fala comigo, eu nem tenho que falar que eu não vou escutar. Pode falar, minha filha, ela está decidido. Está decidido. Quando foi para decidir uma situação essa semana lá em casa, eu falei, Vânia, fulano de tal, era um assunto a respeito da Miami. Eu falei, Vânia, ó, quem é Miami? Já vamos ligar agora. Irmão, eu sou de. Às vezes eu quebro a cara, Miami, às vezes, porque eu tomo uma decisão de supetão. Às vezes outro eu acerto, às vezes outro eu erro, mas eu. Tá no coração, já faço logo. Eu estou com um acreditando americano, me arrependo por fazer, não por não fazer. Porque se você ficar em cima do muro, irmão, Rabi deveria ser em cima do muro. O que é isso? Eu falo realização. Vamos aqui, meus irmãos. Olha o versículo de número 10, irmão. O 9, por favor. Dá uma lidinha, você em voz alta, o 9, por favor, que eu estou com a garganta perrengada. Olha o 9, por favor, irmãos. Porque toda noite veio subindo desde a madrugada. Olha o 10, irmã. Lê o 10, por favor, irmã. Por favor, 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon. E os feriu até a Zeca e a Maqueda. Você sabe que esse aqui, desde a hora que Josué te assenta, Caleb, desde a hora que Josué decidiu fazer e ir para a luta e guerrear, Deus falou assim, eu estou contigo. Eu estou contigo, não estou falando de guerra, nos dias atrás, para nós brigar, como falei, com as pessoas, que isso é pecado e dá problema na lei, é pecado, não pode. Mas eu estou falando de tomar decisões nos dias atuais para nós realizarmos projetos. Porque se nós ficarmos só pensando, irmão, aí Jó diz o seguinte, há muita esperança, ela desvanece. A pessoa que dá esperança demais desvanece. O que é isso? A pessoa só projeta e não realiza, aí a esperança desvanece. Aqui Josué, irmãos, Deus, o que é que Deus fez com os seus inimigos? Os conturbou, em palavras claras, Deus os perturbou. Está com o projeto, não acertou? Acho que vai dar certo. Meu irmão, faz esse negócio, troca logo, rapaz. Ficar só pensando, já faz logo, meu irmão. Porque se nós ficarmos só pensando, Hélio, não vai dar certo.
que a senhora está fazendo ultimamente agora? Está construindo, não é isso? Está construindo. Se você fosse lá, marcasse o terreno como o Anderson marcou o terreno e ficar só olhando para a marcação, a construção já estava acabando? Por que está acabando, né? Está com a mão na massa. Outro dia eu liguei para ela, ela falou, pastor, estou aqui com a mão na massa, fazendo a obra. É isso. E a obra está acabando já, não está? A parte de baixo, sim. Daqui um dia vai concluir, meu irmão. Por quê? Por quê, dona Eri? Por quê? Porque a senhora não está debaixo da cama. A senhora tem que realizar. É isso que Deus quer de nós, o realizar. Vou para cima, pastor. Vou lutar. Josué aqui não é diferente. Josué, quantos eram os reis que estavam contra Josué? 5. Mas Josué não retrocedeu. O que é isso? Não retrocedas do seu projeto. E a Bíblia diz aqui no versículo 10, irmão, que Deus os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Beteron e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. Agora escuta essa, peço que os irmãos leiam por gentileza, todos os irmãos leiam por gentileza, o versículo 11, por favor, 11, meus irmãos, por favor. Sucedeu que fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva, porque os filhos de Israel mataram a espada. Comentem sobre essas pedras que veio do céu. O que é que vocês acham que eram essas pedras? Pode comentar, o que é que eram essas pedras que veio do céu? O que é que de vez em quando cai no mar, vem do céu? Meteoros. Meteoros, meu irmão. O meteoro quando desce, ele vem com fogo. Os meteoros aqui, meteoritos, mataram os inimigos. Por que, pastor Elias? Porque o líder dele, irmão Elias, era um líder valente. Eu não estou falando de valentia para dar soco nos irmãos, isso é pecado. Não. Isso é valentia carnal. Mas a valentia de Elias aqui, do Josué aqui, pastor Elias, uma valentia de determinação espiritual. É igual você vai na igreja, o pastor está mais morto do que tu. Mas tu chegar aqui, eu estou aqui, irmão, eu vou para a igreja para ser alavancado pela palavra, o pastor está falando de bagatela, eu estou fora dessa bagatela. Você tem que chegar na igreja, irmão, o pastor está cheio de Deus, cheio da graça, o pastor ali, quando sobe aqui, ele fica até aqui na ponta, quase que é cheio de Espírito. Pulando igual uma criança de 14. Isso anima, irmão. Eu estava ali, eu fico bem, às vezes eu até desculpa, irmão, eu fico bem concentrado no culto, que eu fico ali, ó, fico parecendo um monge tibetano, pensando que está. Porque conforme o que está sendo aqui, é o que o Senhor vai me dando a inspiração. Eu estava ali concentrado e vi o pastor ali aqui, para lá e para cá, sei lá, eu falei, meu Deus, a paz, minha irmã. A paz. A Gabriela não teve aqui não, né? A Gabriela? A pequenininha? É. Ela veio bem aqui, uma miudinha, perguntou se eu ia estar em casa amanhã. Eu falei, amanhã eu tô trabalhando. Aí ela foi e voltou para lá. Tá bom, aquela subiu, eu tô procurando ela. Ela estava bem aqui na porta e voltou, irmão. Tá Tá bom, lá, tá lá. obrigada, viu? Amém, irmão. Então, meus irmãos, escuta essa. Isso anima a gente. Vocês leram o versículo 11, não é isso? As saraivadas mataram os inimigos de Josué. Deus deu vitória. Mas tudo partiu do princípio que nós vamos ler aqui. Já na conclusão aqui desse assunto aqui. Eu peço que eu vou ler o versículo 12, vocês leiam o versículo 13. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aichalon. Irmão, Josué, está no versículo 12 aqui, ele olhou para o Senhor e disse, Senhor, a lua para em tal lugar, o sol em tal lugar. Alguns cientistas dizem que esse texto aqui é a terra que parou, no dia que a terra parou. Inclusive tem um cantor aí, Raul Seixas, ele canta uma música secular, diz que no dia que a terra parou, não é isso? Por esse dia aqui a terra parou. A terra parou nesse dia aqui. Um homem de Deus falou assim, para sol, para lua, e ela parou. Por quê? Para ele dar, para Deus concluir a vitória para ele. Isso vai ser loucura. Mas se um cantor secular canta isso, meu irmão, e o texto está aqui.
Por que Deus deu vitória para Josué? Porque ele não temeu. Os dois piores inimigos do homem, o capetão e o medão. O medo, a indecisão. Será que vai dar certo? Eu não vou fazer isso, eu não vou. Mas o que é útil para ti, o que vai te beneficiar, nós temos que fazer. Versículo 13, eu peço que os irmãos leiam por gentileza, em voz alta, dando glória, aleluia, igual pastoria, por favor. 13. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do Neto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava com Israel. E voltou José e todo Israel com ele ao arraial. Espera aí, meu irmão. Dá o celular então, para não ficar bem na hora aqui, cara. Irmão, aguenta essa daí. Josué, está aqui um texto aqui, nós vemos aqui. Josué, o que ele era, pastor Elias e irmãos? Era um homem. Era um homem comum. Mas um homem de, como diz o pastor Elias, um homem compromissado. Um homem de oração. Um homem de oração, meus irmãos. Peraí, pastor evangelista. Aconteceu com Josué bem. Hoje, irmãos, se nós buscarmos ao Senhor, irmãos, Ele por certeza vai nos responder. Isso não tenha dúvida, mas cedo ou mais tarde, se nós o buscarmos, Ele vai nos atender, meus irmãos. Vamos continuar aqui? Então vocês entenderam bem essa situação aqui, meus irmãos? Josué, ele não baixou a cabeça. Não baixou a cabeça. Eu pergunto para os irmãos aqui nessa noite, quem que não tem problema? Levante a mão. Quem não tem problema? Eu tenho. Quem tem problema? Eu tenho bastante. Eu tenho bastante problema. Mas eu creio que lutando, crendo, buscando, fazendo o impossível, Deus vai me ouvir. Deus vai me ajudar. Meus irmãos, vamos seguir aqui a leitura. Vamos seguir. Eu peço que os irmãos leiam, vou pedir para a nossa mulher ler Gênesis 18 e 23. Gênesis 18 e 23, louvado seja Deus. De acordo a leitura da noite, o assunto é oração. Gênesis 18 e 23. Por favor, depois é no Gênesis 18 e 23. E pode ler o texto desse ciclo. Lembrou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Aqui nós temos aqui uma intercessão de Abraão pelo povo de Sodoma. A intercessão de Abraão pelo povo de Sodoma. Eu peço que a irmã Evana leia o 24, o 25 e o 26, por favor. 18 de Gênesis, versículo 25 e 26, e o pastor Elias 27. Onde de ti faz tal coisa, mas que com ímpios, que não seja como ímpio diante de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra. 26. Então diz o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Por favor, liga essa luz, o versículo 27, pastor Elias. Opa! Respondeu Abraão, dizendo: fiz o que agora me através falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Sou pó e cinza, glória a Deus. Aqui nós vimos aqui no 26, então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Agora, observa aqui, quem é o homem que está fazendo a intercessão aqui a Deus? Quem é o homem que está... Abraão. Porque esses três anjos que vai na casa de Abraão, está no capítulo 18, qualquer um dos nós poder ler o Gênesis 18 primeiro, esses três homens, um deles dizem que era o próprio Senhor. E apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, estando eles assentados à porta da tenda no calor do dia. E um deles era o Senhor. Eu peço que os irmãos, por gentileza, leiam o versículo 28, por favor, meus irmãos.
porventura decidou-te justo, faltar cinco. Destruirás por aqueles cinco toda a cidade. E disse, não destruirei, se eu achar ali 45. Resultado. No final, nem 4, nem 7, nem 8, nem 10. Quantos que tinha justo lá? Somente a Ló, as duas filhas, naquele período, naquele momento. Porque depois as filhas de Ló, elas fazem uma pataquada depois. Elas depois fazem coisa errada, embriagam o pai, deitam com o pai, tem duas tribos, os amonitas e os moabitas, fazendo uma observação, que essas duas tribos que vieram das mulheres das filhas de Ló, que deitaram com o pai, amonita e moabita, foram proibidas de entrar na congregação do Senhor nos dias de Moisés. Deus proibiu, por causa do pecado do incesto, de deitar com o pai. Então Deus proibiu das tribos de moabitas e amonitas de entrar no templo do Senhor por causa disto. Lá está nos escritos de Moisés. Então, meus irmãos, aqui a intercessão de um homem. E observe no versículo 32, diz mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez fala. Se porventura se acharem ali 10, disse, não a destruirei por amor dos 10. O versículo 3 diz o seguinte, 33. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. Espera aí, meu irmão, você está na sua casa, de repente chega uma visita lá, ô Guilherme, tudo bem, Guilherme? Vamos na celular te perturbar todo dia. Ô Guilherme, tudo bem, Guilherme? Tudo bem. E uma dessas visitas é o próprio Deus. E aí? O que aconteceu aqui com Abraão? Foram 3, está no capítulo 18, versículo 1, 3 visitas. E um deles, está o texto, um deles lá era o Senhor. Tudo bem? Aí, dona Eva, tudo bem? Dona Mariane, tudo bem? Bom dia, shalom. E um deles é o Senhor, meu irmão. Que visita boa. Por isso que diz o texto, que por causa de boa recepção de pessoas, muitos acomodaram e receberam anjos no passado, na recepção. Mas aqui é a intercessão. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, meus irmãos, no livro do Esdras, sacerdote Esdras, capítulo 9. Vou pedir para a nossa irmã ler o capítulo 9, versículo 6, o 6 e o 7, e a Vânia o 8 e o 9. Depois o pastor, eu vou passar a referência para o pastor Elias. É sobre a oração. A oração é uma coisa muito graciosa. Esdras. Depois de Neemias, e antes de Jó. Esdras ou Êxodo? Esdras. Antes de Neemias, capítulo 9, versículos 6 e o 7. Por favor. Sobre a oração. Deus se renovado. Depois o pastor Elias, por gentileza, pastor livro do profeta Isaías, 32 e 8. Mas eu queria primeiro você, Noé, por favor. Esdras 9, versículo 6 e 7. E a Vânia 8 e 9. E disse, meu Deus, estou para levantar a sua face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até os dias de hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis da terra. A espada, a cativeiro e ao roubo, e a confusão do rosto como o olho se vê. O versículo 8 e o 9 é seu, irmão, por favor. E agora, por eterno Deus prestou a graça da paz do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns escravos para dar-lhes uma destaca, situação do lugar, para nos iluminar os olhos dos olhos. Ó Deus nosso, para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos cegos, porém a nossa servidão. Não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós benefícios
Certo. Aqui, meus irmãos. Para que ele nos desse uma parede de visão, ele dirá em Jerusalém. Aqui, nós vemos aqui Esdras confessando e agradecendo a Deus pelo que ele estava lutando para a restauração da cidade de Jerusalém e também do templo. Mas aqui tem a oração. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos. Ele está confessando que o povo de Israel tinha deixado os mandamentos. Que o povo vai para a Babilônia como um cativeiro, meus irmãos. E depois se esquece de Deus. Se esquece do Senhor. E quando ele está voltando aqui do cativeiro aqui, meus irmãos, ele traz o povo à memória de Deus. É aquele tipo de cristão, irmão, que só lembra de Deus quando está no perrengue. Quando está no perrengue, oração na casa da irmã, sapato de fogo. Oração na casa do pastor Elias, sapato de fogo. Da irmã, canelinha de fogo. Mas quando Deus abençoa, cadê aquele irmão? Cadê aquele irmão, Cadê aquele irmão, irmão Vai? Cadê aquele irmão? Rapaz, tomou o doril. Alguns é motivo justo. Alguns não vêm aqui, mas vai em outras igrejas. Glória a Deus por isso. O que não pode é nós morrermos espiritualmente, meus irmãos. Não. Então aqui, meus irmãos, aqui nós vemos que Esdras está confessando o seu pecado e tentando voltar para o Senhor juntamente com o povo. Hoje é sobre a oração. Agora vamos ver o texto lá do livro do profeta Isaías, capítulo 38, pastor Elias. Isaías 38, versículo 2, pastor Elias, por favor. Nós hoje estamos falando sobre a oração, o manto da doce oração. Livro do profeta Isaías 38, pastor Elias, versículo 2 é teu, meu irmão. Por favor. Isaías 38, versículo 2. Por favor. Ajuda aí. Então virou Ezequias o seu rosto. Desculpa essa aí. O versículo 1 diz que o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Certo? Ele ia morrer. Por que a enfermidade mortal? Possivelmente ele estava com câncer no intestino. Possivelmente. A doença dele era mortal. Mas o que ele faz aí, irmão Maiano, no versículo 2? O que ele faz aí, no versículo 2? Então virou Ezequias seu rosto para ele e orou ao Senhor. O que ele fez aí, irmãos? Orou. Ele orou. Oração. Ele ia morrer, meus irmãos. Ele ia morrer. Não tinha jeito. Já estava o martelo de Deus, já estava decretado. Ah, pastor, Deus não é filho do homem que se arrepende, mas não vê aqui que Deus se arrependeu. Porque o texto que fala que Deus não é filho do homem que minta e se arrepende, é lá no livro de Números. Mas Deus, ele volta atrás sim. Ele volta atrás sim. Quando ele está determinado a destruir uma cidade e aquela cidade se arrepende, ele volta atrás. Olha o texto aqui, versículo 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. O que é que o Senhor fez? Acrescentou ao versículo 3. Dá um aqui no 3, por favor, meu irmão. O 3. Não está acompanhando, não? É qual que É Isaías. Não, Isaías não abre, não. É Isaías 38 e 3. Por favor, Maíra, já está com a mão na massa. Disse ao Senhor, lembra-te, diante de ti, em verdade, eu um coração perfeito e fiz que era reto aos teus olhos, e disse: Ah, Senhor, peço-te que lembre-te. Lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele chorou muito. Ele orou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor, meus irmãos. E Deus o ouviu. Deus o escutou. Deus o fez com que ele tivesse longa vida. O versículo 5, peça ele que já está calculando. Versículo 5, por favor. Está não? É isso aí. Por favor, 5, vai. Aí diz Ezequias, assim diz o Senhor, Deus da vida, Pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acreditarei aos teus dias. Orou, recebeu. Ouvi a tua
Oração. Ezequiel, irmãos, ele não ficou, Guilherme. Deus ia matar ele, tá? Deus ia destruir ele. Mas ele falou: opa, Senhor, eu andei retamente diante da tua presença. Isso quer dizer o que ele tinha feito no céu. Eu andei retamente diante de ti. Eu fiz isso. Eu era o cara. E agora eu vou morrer assim, Senhor? Sabe que a Bíblia diz que ele orou e virou o rosto para a parede. Deus foi lá e fez o profeta voltar atrás e disse: vai lá e diz ao meu servo e dei mais 15 anos de vida para ele. Por quê? Porque ele tinha crédito com o Senhor. Ele orou ao Senhor. Agora, se ele viu, ele só escutasse a sentença do profeta e ficasse debaixo da cama, deitado lá da cama, só esperando a morte chegar, o que teria acontecido com ele? Teria morto, teria sido morto. Mas ele foi para cima e falou: Senhor, não, eu não aceito isso, não, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito essa derrota, eu não aceito. É o que o Senhor está dizendo nessa noite para nós. Iremos continuar a vida de oração, sim, mas nós não iremos aceitar a derrota, não aceito, porque se nós aceitarmos a derrota, nós já estamos concordando com a nossa perca. Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar no embate, vamos continuar na luta, vamos continuar lutando pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelas pessoas que amamos e principalmente pela nossa fé. O que é que Jesus disse? Buscar primeiramente os bens da terra e depois a minha obra. Não foi isso que ele falou. O que é que ele falou em Miami? Primeiramente, buscar primeiramente o que, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça. Aí ele diz mais assim, ó: e as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes nós queremos acrescentar de Deus e colocamos as coisas de Deus em último lugar. E o que o Senhor está dizendo nessa noite? Que primeiro as coisas do Senhor. E depois ele diz: as demais coisas vos serão acrescentadas em vossas vidas, na vossa família, em tudo. Vou terminar nesse momento. Aqui diz o seguinte. Eu peço que você leia, por gentileza. 1 Samuel, nós estamos falando de oração. 1 Samuel 3, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, meus irmãos, por favor. 1 Samuel 3 e 10. Samuel 3 e 10. O Senhor pôs-se ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse: Samuel, fala porque o teu servo ouve. Aqui diz o seguinte, versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo o que tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Aqui Deus falou com Samuel, o jovem Samuel, meus irmãos, o que ia fazer a casa do velho sacerdote Eli. O que Deus ia fazer na casa de Eli? Ia acabar. Por quê? Porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, faziam o que bem entendia, e ele, irmãos, não dizia um tio desse jeito, ó, contra os filhos. É igualmente, eu vou colocar meus filhos. Eles fazem um monte de coisa de pataquada, tudo que não presta, e eu chego lá: Manassés, meu filho, que bênção. Radassa, que bênção. Caleb, que bênção. E não falo um tintim com eles. Nada contra eles que eles estão fazendo de errado. Irmãos, eu estou empurrando ele, irmã Eli, para o abismo, para o inferno. Eu estou empurrando ele para o inferno. O Manassés, quando eu começo a pegar no pé dele, ele fica irado, ele fica nervoso. E eu falo: eu não sou santo, sou falho, eu sou aqueles zanzinga. Como é que é? É esse nome aí? Eu sou isso aí, irmão. Eu pego no pé, eu falo, eu pulo, eu grito com ele, blá, 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 porque eu lembro dessa palavra aqui. Essa palavra aqui, toda vez que eu pego no pé deles,
Eu olho para eles, que eu vejo fazer algumas coisas que não me agradam, que eu vejo que não está de conformidade à palavra, eu falo mesmo, porque vem no meu coração aqui os filhos de Eli. Porque Deus mata depois os filhos de Eli na guerra, embora que eles levam a arca, está no capítulo 4, eles levam a arca, porque o que eles fizeram? Eles levaram a arca, nós levamos a arca para a guerra, e nós vamos ter vitória. Está lá no capítulo 4. Deus acabou com a descendência, né? A mulher estava grávida, perdeu o filho, não sobrou ninguém para sentar na sucessão, né? Acabou tudo. Acabou tudo. Eles vão para a guerra, voltam a arca é perdida na guerra, a mulher, quando o mensageiro vem diz assim, fala assim, o velho Eli sentado na cadeira diz, olha o que o Eli falou, a primeira palavra que o Eli falou. O filho dele foi para a guerra, o sacerdote. O que era para perguntar? E meus filhos vão bem? Não. Ele pergunta como está a arca de Deus. Porque ele já sabia que os filhos dele não prestavam para nada. Já sabia que os filhos dele morrem na guerra. Quando diz assim, a arca de Deus foi tomada, ele cai da cadeira. Quando ele sabe, ele não se preocupa tanto com a perda dos filhos, mas com a arca de Deus. E aí ele cai da cadeira, morre pelo pescoço, com até de 98 anos. Perdeu a bênção na hora. Por quê, irmãos? Porque Deus falou com o jovem Samuel o que iria fazer a casa de Eli. Iria fazer. Abre-se um precedente para aquele pai, para aquela mãe cristão, que o filho ou a filha faz tudo de errado, mas não fala no titim. Porque se nossos filhos, irmãos, faz coisas que não agradam a Deus, e nós pegamos no pé, irmão, nós estamos com a nossa alma, nós estamos livres, meu filho. Nós estamos livres, velho. Nós estamos livres, irmãos. Agora, se nossos filhos, irmão, faz tudo que não presta, nós dá beijinho na testa, nós estamos impulsionando eles continuarem naquela prática. Quando o Manassés fez a tatuagem, eu quase infartava. Eu só não dei um sapeca nele porque ele tomava Santa Ceia. Eu fiquei bravo, fiquei irritado, fiquei irado, nervoso. Porque ele apresentou aquela feita. Entendeu? Ele fez uma no pescoço para me enganar e escreveu lá no pescoço lá Blessed, quer dizer abençoado. Eu falei, rapaz. Depois chegou com a da perna e pronto, aí foi meu filho. Aquela ali eu fiquei bravo, nervoso, mas isso não tira o meu amor por ele, jamais. Né? Eu fiquei nervoso porque é o pai, ele foi uma coisa que eu não queria que ele fizesse, mas isso não isso quer dizer que eu não gosto dele, jamais, pelo amor de Deus, filho, né? E eu quero o bem dele, em nome de Jesus, que sejam meus filhos abençoados. Mas, abre-se um parênteses, eu não concordo com nada que algumas coisas que eles fazem, porque é um livro dessa palavra. E é um para nós cristãos. Meu irmão, se você se o teu filho, a tua filha está fazendo coisas que não agradam o Senhor, repreende. Pode repreender, deixa eu ficar nervoso, deixa eu irritar, pega no pé, irmão. Que a tua alma perante Deus está tranquila. Então aqui, meus irmãos, a conclusão é de tudo isso, nós estamos com esse texto, por causa que o assunto nos chamou para esse texto aqui, que é a referência. Mas o segredo aqui, Josué, ele teve vitórias. Por qual motivo, irmãos? Por causa da oração. Vocês, quando estiverem em casa, lê Josué 10 todo. A oração é importante. Pastor, eu não tenho muita força para orar que nem o Davi Miranda, que Deus já tenha em algum lugar. Mas faz uma oraçãozinha. No trabalho, onde você estiver, faz uma oraçãozinha. Deus vai aumentar a sua fé, a minha fé. Vai aumentar. Pastor, eu estou minha fraca na fé. Continue orando, continue lendo a palavra. Porque a oração e a palavra, irmão, ela vai te purificar, vai nos levantar. No nome de Jesus. Paulo disse que é duas coisas que santificam o nome de Deus, meu Deus. A oração e a palavra de Deus. Pastor, eu não gosto de ler a palavra nem de orar. Meu filho, então pode pendurar a tua rede dentro do fogo, porque tu vai morrer na fé. Pastor, eu estou orando, mesmo fraquinho, eu estou orando, estou lendo um pouquinho a palavra. Irmão, tu vai se levantar. Deus te abençoe a ti, em nome de Jesus. Ficamos por aqui. E eu quero se perguntar ao Guilherme: você é evangélico já, Guilherme? Já é evangélico já? É não. Você é evangélico, Guilherme? Vai que igreja? É na igreja lá de Guanás. Ah, mas lá uma vez na vida só, né? Tá. Rapaz, eu falei, Manassés, tu vai para todo lado para roubar mais o Guilherme de moto, para lá e para cá. Passando para lá e para cá, chama o Guilherme para ir na igreja, rapaz. Né? E eu fui e um convite, o Guilherme, ele está aqui. Quer fazer a oração final aqui, Guilherme? Sabe cantar, Guilherme? Domingo, se tu não for lá para Guanás, vem para cá para tu cantar. Tem como tu, se tu não for para lá, vem para cá domingo para tu cantar. Tá bom? Pastor, ele vem aqui fazer a oração final, servo de Deus. E vamos para casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, domingo,
Domingo nós teremos a consagração de manhã, não é isso, Maiane? Em nome de Jesus, eu vou trazer um bolinho lá do Mercado Pacheco. O pastor ele vai trazer o café com leite. Pastor, eu sou igual o menino do chão, eu gosto de café com leite igual criança. Eu gosto. Eu trago o bolinho. Tá, pode misturar, se possível. Nós vamos fazer das 8 às 9 e depois ele tomou café e vai para casa. Hã? Mas pode trazer o café puro, nós temos o café com leite também. Não vai assim. O senhor pode trazer um café puro, eu trago o café com leite de casa. Tá bom? Vamos trazer o puro e o leite que faz aqui? Hã? Trazer o puro e trazer o leite da caixinha, abrir, jogar, misturar no copo? Tá bom. Tá bom. Desliga, galera. Então, desliga de manhã. Pode ligar, galera. Pastoria. Então, Querido Deus, Senhor da glória, querido Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, nesse noite na tua presença, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vamos outras paias, quando estamos do Espírito Santo de Deus. Fica todos os outros, diga.